nós vamos agora para o terceiro painel. E aí o objetivo dessa conversa é falar sobre os aprendizados e as perspectivas da iniciativa da bioeconomia. Eu vou só pedir ali para a Paty me ajudar e fechar a porta, ou pelo menos controlar aí quem entra e quem sai, que está tudo bem enquanto a gente for chamar, pegar o café, mas voltem para cá, porque a gente vai ter um debate agora grande e a gente fica muito feliz de convocar esse terceiro painel. Para isso, eu gostaria de convidar o Marcelo Furtado, Principal na Nature and Finance, e Head de Sustentabilidade no Itaúsa. Obrigado por estar conosco, Marcelo. O objetivo... Obrigado. E aí peço também a paciência de vocês, que agora os nomes são grandes, os cargos são grandes, e a mesa é grande, e o debate eu espero que seja intenso, que a gente consiga aprofundar ainda mais o assunto de financiamento à bioeconomia no G20 e os desafios, as oportunidades para a construção, de fato, de uma bioeconomia que seja equitativa e positiva para a natureza. Como já convidei nosso moderador, informo para vocês que em breve vai se juntar a nós nosso querido embaixador André Aranha Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, mas já estão conosco aqui, convido a se juntar a nós, a subsecretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável no Ministério da Fazenda, Cristina Reis. Ok, vou seguir. Convido também ao palco a Karina Pimenta, secretária nacional de Bioeconomia, e aí estamos entendendo que essas pessoas estão lá fora no coffee break. Então eu vou tentar mais um nome, third time is a charm. Oi, Karina, seja bem-vinda, fica à vontade. Bem-vinda. Bem, convido também o Rodrigo Hollenberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, também no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado. Um pequeno disclaimer, conto com a mobilização para que a Cristina esteja conosco em breve também. Oba, muito obrigado, Karina. Seguindo, convido o diretor do Departamento de Programas Temáticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Leandro Pedron, que tinha uma informação que ele estava conosco. Ah, você está conosco. Muito obrigado, Leandro. Seja bem-vindo. Onde você quiser. Só vamos reservar isso para o embaixador, por favor. Dando seguimento à composição desse brilhante painel, convido também o diretor-chefe de Bioinovação no Departamento de Ciências e Inovação na República da África do Sul, o senhor Ben Durman. Thank you for being with us. Obrigado por estar conosco. Be welcome. Seja bem-vindo. E a co-chair do painel, olha como é que fica em português, a co-chair do painel consultivo internacional sobre créditos de biodiversidade, Dame Amelia Fawcett. Welcome and thank you for being with us. Obrigado a presença de todos, desejo um bom painel. Marcelo, é com você. Muito obrigado. Eu vou dar uma dica aqui, não desliguem o microfone, que ele magicamente, a hora que você for falar, ele vai funcionar. Porque se você desligar, ele demora um pouco para religar e fica uma coisa meio chata. Bom dia, muito obrigado a todos e todas. Agradeço aqueles que estão segurando o cafezinho para poder fazer depois. Eu, na verdade, gostaria de começar esse painel solicitando uma salva de palmas para o que a gente conseguiu há 19 horas atrás, com os objetivos dos princípios de alto nível de bioeconomia no G20. E está faltando o embaixador André Corrêa do Lago, a gente talvez faça de novo quando ele chegar, mas vocês foram pessoas fundamentais para que isso acontecesse. E, como foi dito no painel de abertura, essa inovação do governo brasileiro em colocar esse tema na agenda foi uma ousadia
que a gente não sabia se ia dar certo. Então, uma coisa é você ousar e apostar, a outra é você ousar, apostar e entregar. E você não faz isso sozinho, porque você precisa combinar com o resto do mundo, e especialmente das maiores economias do mundo, o que torna isso ainda mais desafiador. Então, tendo celebrado que a gente conseguiu, e parabéns, agora a gente já está na fase do, bom, e agora o que fazemos com isso? Então, eu gostaria nessa primeira rodada aqui, solicitar que vocês pudessem, e eu vou começar com os representantes do governo brasileiro na sequência, depois vou para vocês. Eu queria ouvir um pouco, na sua opinião, o que foi, qual é o legado que você gostaria de destacar dessa vitória e como você vê o próximo passo de implementação. Então, vou começar, secretária Karina, com você. Se puder... Aqui, isso. Por favor. Bom dia a todas e todos aqui. Bom, é uma delícia primeiro cumprimentar o Marcelo, meus colegas aqui de G20, a gente segue sentando junto há um ano, na mesma mesa, conversando. Ben teve um papel muito importante pela África do Sul, a Amélia, que falou ontem, né? Também sobre créditos de biodiversidade, essa parte do financiamento, das inovações em financiamento, meus colegas do MDIC, do MCTI, a Cristina, que vai chegar daqui a pouco, não? Também, e sobretudo o Itamaraty, que fez um papel muito importante. Não se pode reduzir o papel que o Itamaraty teve em conseguir coordenar todo esse efeito com os diversos países para dentro de governo, e o resultado acho que está concreto em uma folha, né? Eu falei, quando a gente publicou a estratégia de bioeconomia, foram um ano para publicar 2 páginas, né? E agora foi também um ano para publicar 1 página de princípios que eu acho que são fundamentais para a gente começar a construir um consenso, uma estratégia de convergência sobre como estamos entendendo essa caminhada, essa como uma das alternativas, não a completa, mas talvez uma das mais importantes no caminho da transformação ecológica e das grandes metas que nós temos. Um ponto de destaque da perspectiva, sobretudo do Ministério do Meio Ambiente, ao adentrar nessa agenda, era que a gente entendia que a estratégia de bioeconomia precisava, nacionalmente e internacionalmente, fazer um reconhecimento muito claro de como vai se dar essa economia da perspectiva dos sistemas de produção que ela adentra, do uso da biodiversidade, do papel dos serviços ecossistêmicos, dos sistemas produtivos, e que isso fosse abrangente para os diferentes setores, que não tem o setor da bioeconomia, né? Ela é uma estratégia que permeia vários setores, né? Então, eu acho que a gente foi muito bem sucedido no G20 ao conseguir colocar essa discussão, que nem sempre estava tão presente quanto a gente gostaria nos fóruns internacionais, e aqui no Brasil também ela impulsionou muito do que na política doméstica nós estamos olhando. Então, acho que foi um grande avanço. É óbvio que tem um passo que a gente dá. Daqui a pouco, daqui a um mês mais ou menos, começa a COP em Cali de biodiversidade, e nós temos agora um documento para falar, olha, estamos entendendo que bioeconomia passa por aqui, inclusive pelo Acordo de Kunming-Montreal, passa pelos sistemas produtivos, passa pelo reconhecimento de que ciência não é só a ciência tecnológica, ou não é só a ciência dos pesquisadores, mas é a ciência conhecimento tradicional, é a ciência da ancestralidade, e tudo isso compõe como a gente vai pensar essa economia do futuro, né? Então, eu acho que esses são elementos que foram importantes. Eu acho que a proximidade também com ciência e tecnologia tem sido um avanço para que a gente possa colocar os mecanismos a serviço dessa bioeconomia com biodiversidade, que nem sempre ela aparece dessa forma, e muitas vezes nós não compreendemos quanto que a biodiversidade, ou mesmo a natureza, está presente de uma forma mais ampla dentro dos processos econômicos que nós temos. Então, acho que, diria que esse foi o salto que a gente conseguiu dar, implementar. Eu acho que tem agendas muito importantes. Você pediu próximos passos agora, é isso? Quer fazer o que a gente faz na seguida, os próximos passos? Tá bom. Eu vou, então, passar aqui, secretário Lemberg, para você colocar o que é o legado que você enxerga. Bom, muito obrigado, Marcelo.
Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite. Um prazer muito grande estar com meus colegas de governo, com os convidados estrangeiros aqui, que também foram muito importantes no G20. Eu acho que esse é de fato um legado muito importante, essa declaração de princípios, e a minha expectativa é que isso contribua para intensificar o comércio internacional e, ao mesmo tempo, reduzir ou retirar barreiras comerciais, muitas vezes sem sentido. Para mim é muito claro que a economia ela é absolutamente indispensável para o futuro da segurança alimentar, da segurança energética, da segurança climática do planeta. Temos muitos desafios, teremos a oportunidade de falar sobre eles em seguida. Ao mesmo tempo, temos muitas oportunidades, mas entendo que isso constar numa declaração assinada pelos países que são responsáveis por 80% da economia mundial, é extremamente importante para intensificar a cooperação. Eu tenho dito que o planeta não tem dado mais sinais, tem dado evidências que ou nós mudamos a nossa forma de produzir e de consumir, ou todos nós caminharemos para um abismo. E é fundamental que todos compreendam que nós temos que trocar a competição entre países, muitas vezes uma competição desleal, uma competição que acirra as desigualdades no mundo, por uma cooperação permanente. E eu entendo que essa declaração dá um passo inicial, mas um passo importante para ampliar a cooperação em favor da bioeconomia. Muito obrigado. Cristina, bem-vinda. Nós estamos fazendo uma rodada aqui de o que, na sua opinião, é o melhor legado que fica da adoção dos princípios de bioeconomia no G20. Mas, Leandro, só para a Cristina ter um tempinho para pensar o que ela vai falar, eu queria pôr para você colocar suas considerações, por favor. Dar boas-vindas novamente a Cristina, que chegou depois, mas dar bom dia a todas as pessoas. Marcelo, obrigado. Demais integrantes da mesa aqui, como a própria secretária Karina comentou, a gente está vindo já de um bom tempo sentado na mesma mesa, e agora é mais um prazer ainda ter... Mais perto, agora sim. Obrigado. Temos ainda agora o indicativo, né, da África do Sul e da continuidade para a iniciativa, que acho que já começa dando uma resposta de a importância do legado, mas, enfim, só dar o cumprimento inicial. Falando da perspectiva do Ministério de Ciência e Tecnologia, para a gente como legado é entender a continuidade da agenda para muito além da perspectiva de ciência e tecnologia. Dando um passo atrás do que o Ministério já tinha trabalhado, já vinha fazendo sobre bioeconomia, estávamos indo para o 8º ano trabalhando bioeconomia. E trabalhando bioeconomia com financiamento da bioeconomia fazendo parte da nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, um plano de ação específico para a bioeconomia, e estávamos falando simplesmente de um contexto brasileiro, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, quando a gente vai levar e começa essa discussão para outros fóruns, a gente tem a participação de outros ministérios completamente relevantes e participativos, como a Fazenda, a MMA e o MIDIC. Eu acho que a gente tem que também entender como um ponto de legado a importância da translação de ciência e tecnologia para os 10 princípios que foram discutidos e aprovados ontem. Temos 2 específicos que tratam de ciência, porque acho que é a ciência que vai trazer resposta para os desafios que são compartilhados entre os países do G20. A gente verificou ao longo das discussões da iniciativa de bioeconomia as dificuldades em atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, a dificuldade de se lidar com dados, a dificuldade que os países compartilham acerca da bioeconomia. Então, em complemento ao que o secretário Hollenberg colocou, quando a gente fala em cooperação, acho que um primeiro passo da gente também pensar como legado em continuidade da agenda que foi discutida é a cooperação científica entre temos os mesmos gargalos e temos que trabalhar na melhor ciência, inclusive isso está descrito no princípio 8, se eu não estou enganado, para que a gente use a melhor ciência e superar isso.
Então, acho que isso já fica como um legado de todo o trabalho que já vimos desenvolvido nacionalmente, o que foi refletido dentro dos princípios e é compartilhado entre os países do G20 como um desafio a ser superado. Então, eu já me adentrei na segunda resposta, mas o cenário é, o de legado é que conseguimos convergir num fórum internacional sobre um tema que é o novo paradigma, mas, ao mesmo tempo, que compartilhamos os mesmos desafios. Então, a gente não consegue pensar em superar desafios se não for em conjunto, em parceria e a construção coletiva, em co-design. Então, acho que isso ficou muito claro ao longo do G20 e temos uma possibilidade de caminhos à frente. Obrigado. Muito obrigado. Embaixador André Corrêa do Lago, muito bem-vindo. Só para sintonizar o que está acontecendo aqui, nós estamos fazendo um painel respondendo à pergunta, na sua opinião, qual é o maior legado que a adoção dos princípios da bioeconomia no G20 representam? A secretária Karina Pimenta colocou a dimensão da política ambiental, o secretário Ellenberg a visão do comércio internacional e produção, Leandro colocou ciência e tecnologia, Cristina agora vai falar, imagino eu, pelo lado da fazenda, e depois eu irei à sua colocação. Mas eu estava esperando esse painel estar completo para você ter a oportunidade de ouvir o que o público achou de algo que aconteceu há 19 horas e 50 minutos atrás apenas. Então, acho que a gente pode fazer uma outra salva de palmas para o resultado que a gente tem. E a gente queria que vocês recebessem isso como... A gente sabe que ser funcionário público não é fácil, né? Porque trabalha e nem sempre recebe a celebração. Então, acho que é importante a gente celebrar, não apenas como brasileiros, mas acho que como cidadãos deste planeta, o que a gente conseguiu. Por favor, Cristina. Obrigada. Bom dia. Confesso que eu ainda estou no espírito de festa mesmo, porque foi muito legal o que aconteceu ontem e trabalhamos muito, né? E eu sei que muitas pessoas que estão aqui na sala também, nos escutando, trabalharam muito e ficaram muito felizes com essa grande conquista de termos alinhado com os países do G20 10 princípios que passam por diversos temas, da agenda de dados, da agenda financeira e econômica, da agenda de ciência e tecnologia, da agenda de salvaguardas ambientais, de proteção dos direitos, de um entendimento da tecnologia, da importância conjunta da biotecnologia, do conhecimento tradicional, da cooperação e assim por diante. Então, temos conseguido, no espaço de um ano, e o embaixador vai poder fechar grandiosamente nessa fala, trazer um tema que não era tratado no G20 de uma forma organizada e tirar os 10 princípios sem resumir em conceitos fechados, porque sabemos que cada país tem as suas trajetórias de bioeconomias, foi uma grande tarefa. Por isso que eu reforço que eu estou muito feliz ainda em clima de festa. E nós entendemos que o legado disso é a concretização de uma via de transformação das estruturas produtivas, principalmente dos países em desenvolvimento, rumo ao desenvolvimento sustentável, que gere emprego e renda para as populações e seus territórios, e que também resguarde as vanguardas tecnológicas em áreas como, por exemplo, biocombustíveis, que aqui no Brasil temos nessa vanguarda tecnológica, para trazer condições mais justas, né, para essa transformação necessária ao enfrentamento da crise climática e seus impactos. Estou vendo aqui o Marcelo Brito, queria saudar especialmente, também trabalhando, pensando na importância que essa agenda tem para os estados, né, os estados do norte, aqui especificamente. Então, é um trabalho conjunto que começou agora com essa definição de princípios e num clima positivo de cooperação. Então, acho que esse é um legado bacana e que a gente precisa aproveitar o momento, porque ele é muito raro mesmo na história. Foi legal demais. Muito obrigado. E eu deveria ter falado na abertura, falando em espírito de colaboração, o enorme prazer que foi trabalhar com 21 organizações da sociedade brasileira apoiando essa iniciativa. E algo que eu queria destacar, que a gente começou a falar brincando, porque rima, que a gente fala que foi de FEBRABAN até o IPAM, mas são 21 organizações de lugares muito diferentes da sociedade, mas todos muito importantes, representando elementos da economia brasileira.
E eu acho que foi o que aconteceu dentro da sala também estava acontecendo fora da sala. Então eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade. E a gente sabe, né, todo mundo trabalhou muito duro, mas quem acompanhou de perto sabe o quanto o embaixador André Corrêa do Lago trabalhou para esse negócio acontecer. Então, embaixador, por favor. Obrigadíssimo, Marcelo. É uma alegria estar aqui com toda essa turma e com o Ben, que vai dar continuidade, né, a esse esforço. Eu acho que vale a pena a gente comentar que quando a gente pensou em tratar de bioeconomia no G20, a primeira coisa que a gente precisava era saber se o governo estaria de acordo, né? Porque às vezes pensamos ali no Itamaraty, nossa, isso é uma área que poderia rolar e tal. Aí a gente chamou vários ministérios para discutir esse tema, para saber, bom, vamos ver, vocês acham que dá para a gente discutir isso? E foram 15 ministérios e o BNDES que se juntaram, e em 2 reuniões nós estávamos todos de acordo que nós tínhamos que abordar bioeconomia no G20. Então, começou super bem porque a gente viu que dentro do próprio governo havia essa diversidade que, em vez de complicar a bioeconomia, torna a bioeconomia mais interessante. Essa diversidade de gente defendendo conhecimentos tradicionais até alta tecnologia, com o mesmo entusiasmo, e vendo que em cada um desses diferentíssimos ministérios havia algo a ganhar com a bioeconomia, e a bioeconomia era uma coisa de interesse do Brasil. Então, isso é que nos animou a propor, né, de ter a iniciativa da bioeconomia no G20. Foi razoavelmente bem recebida no começo, mas, sobretudo, a gente conseguiu escrever juntos, todos esses ministérios, aquele primeiro papel que é mandado para os demais países para ver se pega, né, a ideia, porque ela não estava em nenhum dos grupos pré-determinados, não estava muito bem definido, não há países com ministérios de bioeconomia que pudesse ter uma ministerial como os demais, etc. Então, tinha vários obstáculos do ponto de vista desse lado meio inovador. E a resposta a esse papel que foi preparado em várias mãos no governo brasileiro foi muito bem recebida. Aí entrou a outra etapa, que aí entra o Marcelo e o que ele está dizendo aí sobre essa questão de como o setor privado, como a academia, como a sociedade civil ia tomar essa discussão, ia participar dessa discussão. Então, foi o máximo a gente poder contar com esse grupo, que, como você disse, também é quase tão diverso quanto o dos ministérios, e que conseguiu também contribuir, e termos essa discussão agora, que é muito importante, de dirigir a questão do financiamento para a bioeconomia. Mas nós conseguimos, claro, nós conseguimos uma primeira etapa, que é a de tentar botar esses princípios, porque eles vão balizar, de certa forma, como é que a discussão de bioeconomia vai acontecer, e por mais que já houvesse discussão na FAO, já houvesse discussão em alguns organismos internacionais muito importantes sobre bioeconomia, seria como se um ministério brasileiro estivesse falando de bioeconomia, quando a riqueza da bioeconomia é essa diversidade. Então, saindo do G20, é um grupo de países tão incrivelmente diverso, quer dizer, falar de bioeconomia com a Arábia Saudita, eles faziam brincadeiras, etc. Cada um tem uma condição tão diferente dos outros, que foi essa coleção de diferenças que acabou nos unindo. Mas eu acho que o Ben vai ter muito trabalho, porque as próximas etapas vão justamente entrar muita gente queria que tivesse definições, né? Eu acho que foi muito bom balizar. E vamos ver, eu tenho certeza que a África do Sul, que é um país também incrivelmente diverso, como o Brasil, também vai ser capaz de liderar essa segunda etapa de uma maneira a fortalecer a riqueza e a biodiversidade da riqueza e a diversidade dessa discussão. Mas eu tenho que
não posso aceitar os créditos aqui, porque todo mundo trabalhou muito junto, mas eu devo dizer que o meu colaborador, o Vicente, foi incrível, e com a equipe dele, e coordenado com os demais ministérios. Eu acho que foi um trabalho realmente muito, como diz a Cristina, a gente está festejando, porque foi um trabalho que funcionou bem e com uma certa alegria, inclusive. Tem um monte de histórias horríveis, mas eu não posso contar ainda, mas no final deu tudo certo. E brigadíssimo, Marcelo, a você por ter coordenado aí tanta gente que nos trouxe tantos elementos que fortaleceram essa discussão e que vão continuar fortalecendo essa discussão, e eu acho, com a África do Sul, agora na liderança da África do Sul. Obrigado. Ben, o que ficou muito interessante aqui da conversa é que todo mundo já deu como dado que a África do Sul vai carregar a bioeconomia para o seu G20, e você já está vendo que tem muito apoio sendo manifestado aqui. Então, eu acho que eu vou pular a pergunta do legado que eu fiz aos representantes aqui do Brasil, e eu já vou direto para te perguntar o que, na sua opinião, tem de mais valioso e valoroso no que foi atingido aqui no Brasil para a visão da construção do próximo passo na África do Sul. E, nessa visão, se você achar que você poderia já dar uma pincelada para a gente de como você está enxergando, como a África do Sul está enxergando a continuidade desse exercício, eu acho que seria interessante, porque apesar da gente estar num painel incrível, eu só queria te dizer que tanto nessa sala, como ali fora, como online, nós temos talvez a representação mais importante do Brasil, que vai fazer a bioeconomia acontecer nesse país. Então, é uma plateia que eu acho que, se mobilizada, vai querer ajudar a África do Sul também. Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado aos todos aqui. Muito bom dia a todos. Ainda continuamos na parte da manhã. Tem dois pontos aqui que eu queria responder na questão que o Marcelo falou. Essa iniciativa se refere à crise global de mudanças climáticas. Então, é uma explicação do porquê nós estamos todos juntos aqui e por que nós estamos trabalhando juntos nisso. Então, o segundo ponto seria que eu queria colocar aqui o resultado incrível que o Brasil tem conseguido para dar o primeiro passo. Foi uma situação que foi muito particular, porque precisava de muito esforço para que a gente pudesse dar esse primeiro passo. Então, nós tivemos vários processos que tiveram que acontecer para que pudesse unir o país todo. Eu não sei se vocês podem me ouvir. Sim? Então, trazer uma abordagem unificada, e é o que é de mais importante que nós precisamos tirar desse episódio. Então, nós temos aqui alguns alvos bastante precisos no futuro, e eu acho que o passo mais importante é ter todos os acordos do que nós estamos falando e focar nos pontos principais dos projetos. Eu acredito que esses dois pontos são muito significativos e que vai gerar bastante resultado numa perspectiva global. Um outro ponto é que o Brasil tem se configurado como um país que tem essa organização e tem um esforço muito grande no tocante não somente ao Brasil, mas também sobre todos os ministérios que compõem esse grupo que está trabalhando junto com um esforço unificado, mas também trazer com esse mesmo senso todo mundo que faz parte. Eu acredito que o Brasil tem esse papel muito louvável de dar o primeiro passo, e eu parabenizo todos vocês aqui, incluindo todas as pessoas que estão nesse painel, por finalmente terem essa conquista que foi demonstrada ontem, de trazer esses princípios a uma mesa muito mais importante. Então, quais seriam os escopos de atenção daqui para frente? Eu acredito que o mais pesado aqui deveria ser a questão de avançar
dando apoio à África do Sul também, onde nós temos uma estratégia de bioeconomia já muito bem definida, sabemos o que queremos em termos nacional e nós vemos a bioeconomia como uma grande oportunidade para ser desenvolvida na África do Sul, porque nós temos uma região equatorial onde eles têm uma biomassa com reservas significativas e, como foi mencionado anteriormente no painel anterior, nós não podemos somente encorajar um desenvolvimento sustentável, porque às vezes a gente pode ter alguns resultados negativos nisso também. Então a gente precisa ser muito seletivo e claro naquilo que a gente precisa, porque isso vai ajudar a chegarmos ao que a gente quer como resultado final. Então, se finalmente chegamos ao ponto que vocês querem saber, é que existem vários tipos de organizações multilaterais e conferências e eventos como esse, que todos eles estão falando sobre mudanças climáticas e a biodiversidade, onde nós temos algumas perdas. Então a gente precisa reunir fundos e organizar isso tudo para termos o que a gente quer. Então, na minha visão, o grande segredo é como a gente vai unificar todos esses fatores para ter uma sustentabilidade financeira e de que forma a gente vai fazer esses negócios acontecerem. Sim, precisamos ter certeza de que entregar serviço de qualidade e sim, nós precisamos ter certeza de que teremos um impacto profundo e positivo no ambiente e também que teremos um grande potencial para ser um processo sustentável e com todas as bases econômicas muito bem definidas. Eu acredito que todos fazendo seu papel muito bem feito, eu tenho certeza de que a gente vai ter grandes mudanças que vão acontecer mais à frente. Em termos de África do Sul, eu acredito que para o próximo ano, nós primeiramente gostaríamos de tirar essa ideia do desenvolvimento antigo e colocar práticas mais inovadoras para que a gente pudesse ter intervenções mais eficientes na iniciativa da economia ou como também trazer novos pensamentos e novas formas de trazer os padrões mais inovativos para o nosso trabalho. Então, o segundo ponto que nós temos que levar em consideração, e sinceramente eu acho que o Brasil já demonstrou que tem isso em sua liderança, é desenvolver uma plataforma, e eu sei que tem aqui já algumas pessoas que estão envolvidas nisso, e de repente não podem envolver outras pessoas, mas é desenvolver uma plataforma que possa incentivar intervenções da bioeconomia de uma visão mais global, como a África do Sul, por exemplo, elas vão estar particularmente com as oportunidades daquele país. Se nós verificarmos o desenvolvimento do que aconteceu na África, é muito dramático o que acontece lá, mas eles têm uma grande oportunidade agora para fazer diferente dessa forma, porque eles têm a oportunidade de ter acesso a novas habilidades e também à infraestrutura. Temos intervenções também através das quais eles vão trabalhar, e eu acredito que o último ponto aqui que eu vou terminar é o ponto de que a África do Sul está muito forte sobre a questão de que não é suficiente para as nações para desenvolver uma boa estrutura da bioeconomia sem ter que se arriscar durante os anos. É preciso fazer esse papel. A gente sabe que a questão das mudanças climáticas interfere bastante e sabemos que isso é a responsabilidade de todo mundo, não só de um país, para desenvolver uma abordagem diferente da bioeconomia, e nós precisamos reconhecer que existe um novo paradigma aqui. Nós não estamos aqui falando somente sobre o que vai ser um período de algumas exceções, porque as mudanças de algumas economias não bem exploradas do mundo inteiro vai ser responsável pela sustentabilidade do cenário socioeconômico mundial. Vai ser algo muito difícil, nós sabemos, mas precisamos pelo menos passar por esse período de uma forma viável, sem ter maiores danos, para que a gente possa
ter uma mudança dramática. E eu acredito que vai ser um grande aprendizado, mas vai ser muito relevante para nós. Então, só para resumir, o que nós estamos fazendo aqui é trazer todos os princípios para que no futuro nós tenhamos a bioeconomia implementada de uma forma fundamental com esses princípios e com o acordo de todos os players, e também para que a gente tenha em todo o globo uma ideia, criando uma bioeconomia que constrói escalas e que traz novas oportunidades financeiras e que também traga uma forma de colocar isso, não de uma forma tão cara, mas que seja uma forma efetiva. Muito obrigado. E o ponto que você destaca de uma bioeconomia positiva para o clima, natureza e pessoas foi o ponto de encontro onde as organizações, as 21 organizações que apoiaram essa iniciativa da sociedade se encontraram. Mas eu confesso que a gente encontrou maior facilidade em encontrar evidências de como fazer isso ser positivo para o clima e como isso ser positivo para a natureza. A parte de equidade foi mais difícil, porque tem muito poucas evidências, poucos estudos, poucas políticas públicas, poucas ações. Então, acho que este poderia ser também, talvez, um ponto para vocês considerarem, um ponto que precisa de muito destaque, e acho que é muito relevante para o mundo todo, mas particularmente, como você bem disse, a África seria um lugar com muita legitimidade para levar essa conversa. Amélie, vou agora para você, e você tem tanta experiência em tantas coisas que eu queria ver se eu consigo puxar um pouquinho para o fato de que você, neste painel, é certamente uma pessoa que tem um contato muito próximo com o setor financeiro. E agora a grande pergunta que fica é, muito bem, temos os princípios, temos essa moldura internacional estabelecida. Como que a gente pode aterrissar isso para o setor financeiro de uma maneira em que algo que foi, eu não vou dizer criticado, mas algo que foi bastante questionado durante o processo, é de que os princípios estavam ainda um pouco vagos e as pessoas estavam buscando coisas que fossem um pouco mais operacionais, que é o que eu acho que agora vai vir, Ben, como uma forte pressão para a África do Sul, que é, vamos operacionalizar cada um deles? Como que você pode responder o que você quiser, tá? Mas eu só queria que, se você puder incluir esse aspecto, eu acho que para nós, a sua experiência liderando esse setor na Europa, seria muito importante ouvi-la. Thank you. Bom, obrigada. Bom, primeiro eu devo dizer, se você olhar para esse painel, eu sou um peixe fora d'água aqui, mas eu vou fazer o melhor para atender às expectativas e das contribuições aqui. Ben, eu devo dizer que bom que eu não estou no seu lugar, não tem pressão nenhuma nessa organização, eu sei que vocês vão ser os próximos, mas Marcelo, eu estava pensando sobre o legado do Brasil, porque na verdade isso traz a resposta para a sua pergunta. Tem 5 coisas que eu pensei quando eu li o relatório, eu vi o trabalho que está sendo feito nos últimos anos, mas juntar o financiamento em meio ambiente, isso nunca tinha sido feito antes. Então, se vocês estão no mercado, os motivos pelos quais os mercados não se desenvolveram bem é porque eles tratam das coisas separadas ou nem consideram entrar isso na equação. Isso era impossível para o desenvolvimento de mercado de alta integridade. A segunda coisa, o foco no local e no global. E já teve até o termo glocal, que você tinha que endereçar as necessidades no mercado local, mas também precisam conectar com o global. Eu acho que o Brasil fez isso brilhantemente. Terceiro lugar, a ideia de princípios de alto nível, padrões globais, princípios globais. Se você pegar os mercados de carbono, qual é a única coisa que os investidores nos disseram quando a gente viaja o mundo inteiro falando sobre crises de diversidade, sobre esses mercados de integridade? O que eles precisam? Eles precisam de princípios. Precisam de um mercado regulado. Como é que você define isso? Então eu acho que o foco nos princípios, e eu posso explicar depois, é fundamental para trazer confiança e desbloquear o capital privado e público para as pessoas do planeta. O quarto é a importância
de povos indígenas e comunidades locais. Não são as pessoas que normalmente são consultadas, mas são parte fundamental de como você desenvolve esses mercados. Ser uma parte fundamental em liderar em projetos que vão ser financiados. E todas as ramificações disso, em termos de compartilhamento de benefícios de tudo isso. A última coisa que eu diria é que a outra coisa que o Brasil fez, que todos nós precisamos fazer, é atuar e ser ousados, ter grande ambição e entregar isso. E Mariana e Simon, que estavam aqui no último painel, o que a Mariana sempre nos diz é: para com os compromissos, vamos operacionalizar isso e vamos movimentar o dinheiro nesses projetos e nessas comunidades o mais rápido possível. Então, no painel, além dos princípios de recomendações e diretrizes dos pilotos, a última coisa que eu vou fazer como parte do número 5 é que nós precisamos de uma coalizão de governos, bancos de desenvolvimento multilaterais, iniciativa privada, organizações financeiras internacionais, ONGs. E essa é a melhor chance agora de criar mercados de alta integridade que podem entregar para as pessoas no planeta. E um dia, após disso, um grande grupo de pessoas tem que avançar nessa plataforma. Eu acho que elas podem, no espírito do Brasil, eu acho que elas vão fazer isso. Eu vou aproveitar essa deixa que você fez e vou, André, direto para você, porque a próxima grande oportunidade que a gente tem de construção aqui no Brasil para continuar essa conversa e transformá-la em ação concreta é a nossa preparação para a COP30. Eu gostaria de lembrar que COP30 não é um evento que acontece apenas em novembro de 2025. COP30 é um processo que o Brasil vai liderar até novembro de 2026, quando ele então entrega a sua presidência para o próximo país que sediará a próxima COP. Então a gente não está falando sobre algo que faremos até novembro de 25, nós estamos falando sobre algo que nós vamos fazer até novembro de 26 em diante. Mas, como a gente teve esse sucesso, não só aqui, né, vale a pena lembrar que também no grupo de trabalho de finanças sustentáveis, a liderança brasileira conseguiu completar uma agenda bastante ambiciosa e, neste momento, o Brasil está liderando a Força-Tarefa de Clima, que está lá conversando, esperamos nós que saia também um bom resultado. No mínimo, vocês colocaram pressão e um precedente que quem está lá negociando deve estar pressionado para entregar alguma coisa também. Então, embaixador André, se o senhor puder falar um pouquinho sobre sua visão sobre as oportunidades de conexão do que está saindo do G20 com o que vai para a COP30. Obrigado, Marcelo. Eu acho que vale a pena a gente tentar associar, tentar explicar de que maneira o Brasil está tentando associar todos esses eventos que você mencionou, mas tem que começar com um primeiro, que foi a reunião dos chefes de Estado em Belém, os chefes de Estado dos países amazônicos. Eu acho que tudo começa um pouco ali, porque nós nos demos conta, primeiro, que já que a gente vai presidir a COP30, o presidente da República decidiu que seria uma COP na Amazônia, que vai ser em Belém. Então, é o Brasil, de certa forma, assumindo de fazer uma COP no lugar que simboliza sua pior contribuição para as emissões mundiais, que é a questão do desmatamento. Então, o Brasil, de certa forma, assumindo não mais uma posição defensiva, e sim um país que está com tanta consciência de que a mudança do clima vai ser um desastre. E vai ser um desastre para o Brasil, vai ser um desastre para os mais pobres, vai ser um desastre para todo esse projeto de desenvolvimento que a minha geração acreditou e tentou criar, que nós tínhamos que usar todas essas etapas para conseguir construir alguma coisa mais ou menos coerente.
Então, começa com essa coisa lá em Belém, e a reunião lá de Belém teve não só, obviamente, a declaração dos países da Amazônia, mas teve também uma pequena declaração de países florestais que também participaram da reunião, que estavam os 2 Congos, estava a Indonésia, estava São Vicente e Granadinas, estavam uns países, cada um por motivos específicos, que eu não vou entrar, mas a partir dessa declaração dos países amazônicos e desses países, nós decidimos aumentar isso e transformar isso num grupo de países em desenvolvimento com florestas tropicais, que, acreditem ou não, são mais de 70. Então, nós estamos procurando reunir o maior número possível de países em torno dessa declaração que se chama Unidos por Nossas Florestas. Qual é a ideia? A ideia é debater entre os países de florestas quais são as verdadeiras alternativas que se apresentam para o desenvolvimento dos países que têm florestas tropicais. E aí eu me junto um pouco ao que acabou de ser dito, porque entra a dimensão não só de clima, mas também entra a dimensão de biodiversidade, entra a dimensão, obviamente, de comunidades locais, indígenas, e entra também soluções econômicas, como diz o Ben, que tornem essas regiões ricas, porque é um absurdo, porque elas, ao mesmo tempo, são vistas como riquíssimas, e nós sabemos, infelizmente, no Brasil, que os estados da região amazônica têm os piores índices sociais do Brasil. Então, o modelo definitivamente não funcionou. E nós temos essa também experiência no Brasil de que o problema do Amapá, o problema do Acre, o problema da Amazônia são diferentes. Cada estado da Amazônia, o Marcelo está aqui, pode falar disso muito melhor, cada um desses estados, de certa forma, reflete o que cada um dos países tropicais, cada um tem um desejo diferente. Tem uns que desmataram mais, uns que desmataram menos, tem outros que têm mais biodiversidade, menos. Então, a discussão de bioeconomia era essencial para se encaixar dentro dessa lógica, né? Que é a de você começar a trabalhar, tendo em vista a urgência, além das negociações oficiais das Nações Unidas multilaterais. Eu que trabalho há um certo número de anos nessas negociações e que acho que foram absolutamente essenciais, ao mesmo tempo elas criam uma estrutura muito engessada para certos progressos mais rápidos. E a urgência nos obriga a encontrar coisas. Então, o G20, nós estamos tentando usar nesse sentido, quer dizer, a força-tarefa de clima era uma maneira de juntar, né, a questão financeira com a questão ambiental de uma maneira verdadeiramente construtiva, de uma maneira que houvesse um novo passo. Por quê? Porque dentro da Convenção do Clima, se você pegar mesmo que o NCQD, que nós vamos negociar, que é a nova versão dos 100 bilhões por ano, mesmo que ela dê muito certo, nós já sabemos que nós precisamos de trilhões, né? E esses trilhões não vão aparecer no NCQD. Então, nós estamos no G20 trabalhando fora da UNFCCC. Inclusive porque o G20 não tem legitimidade de tomar decisões por uma negociação que são 196 países. Então, o G20 tem que buscar o que ele pode fazer a mais, porque é 80% do PIB e 80% das emissões. Então, há uma responsabilidade. Então, todas essas coisas devem se juntar para a preparação da COP30. Obrigado. E a boa notícia... Alô? E a boa notícia é que esses trilhões, né, André, eles existem. Não é dinheiro novo, é você fazer uma nova alocação de recursos olhando para o que é prioritário para a sociedade. Então, acho que é uma leitura muito importante para ser colocada. Agora, eu ouvi de um negociador que essa experiência do G20 para o Brasil foi muito positiva, inclusive para ver como é que isso refletia nas políticas nacionais. Não foi da Karina que eu vi isso, ela está olhando para mim, tipo, o que vai acontecer agora? Mas, se você concordar que isso é verdade, a colocação que eu queria colocar é,
dado que agora a gente tem esse novo momento, e um momento que tem esse frame, e o Brasil, e aí sim, você em particular, responsável por estabelecer essa política nacional de bioeconomia, como você enxerga o desafio desta implementação no Brasil, em termos de oportunidades e talvez principais barreiras, aproveitando que na audiência a gente tem pessoas super importantes que nos ajudarão a destravar isso. E fiquei pensando aqui, particularmente, nos que a gente está vendo aqui na primeira fila com... Com certeza. Não, primeiro que eu não me estranhei de falar que isso, a discussão no G20, de fato, nutriu muito a discussão nacional e acho que foi uma via de mão dupla. Esse consenso ali que a gente chegou entre os ministérios, do ponto de vista de liderar o G20, não foi só porque a gente já tinha um acordo, mas é porque o estabelecimento, de uma comunicação entre os diversos ministérios sobre o que seria a bioeconomia, o que estava sendo trabalhado antes de governo, o que a sociedade estava construindo, as expectativas, ela foi acontecendo em paralelo. Então, quando a gente chegou na presidência em dezembro, já havia sim, sido feito, são mais de 16 agora ministérios envolvidos, serão 17 na Comissão Nacional de Bioeconomia, que deve sair em breve. Queria dizer que a comissão tem um papel importante do MMA na Secretaria Executiva, mas ela tem a Fazenda, o MDIC e o MMA com uma coordenação política rotativa que vai ser muito importante para trazer essas ênfases diferentes e esses olhares integrados dos setores dentro da política, e serão 17 ministérios. Além dos 17 ministérios, teremos representações de toda a sociedade. É aí que eu queria entrar nesse, o que são os grandes desafios. Se vocês olharem os princípios que estão na estratégia de bioeconomia, os High Level Principles, vocês vão observar que há uma coerência entre eles. Primeiro, que é interessante, então, sim, beneficiamos e aprendemos juntos. Foi mais fácil construir princípios no Brasil e discutir isso internacionalmente. Já tem alguns desdobramentos do que é country specific, do que é específico do Brasil, que é importante para o Brasil e que a gente quer dar ênfase. Então, quando a gente olha para a estratégia nacional e tem lá o segundo objetivo dela, diz especificamente para o Brasil, economias florestais ligadas à sociobiodiversidade são um objetivo da política, assim como ampliar a competitividade de outros diversos setores, a partir de sistemas de produção. Então, a gente vai trazendo alguns elementos que vão apontando diretrizes. E acho que essas serão agora o foco do trabalho que vem e que deve ser feito em conversa, em diálogo com os múltiplos setores. Não será fácil. Não será fácil acordarmos quais são os focos da nossa política, sabemos muito, temos falado muito sobre eles, mas desdobrar eles dentro do Plano Nacional, acho que será uma grande oportunidade de criar esse consenso que nós trabalhamos no G20, traduzir ele agora num consenso. O que é o primeiro ciclo de desenvolvimento de bioeconomia no Brasil? Aquele que a gente tem ganhos importantes, tanto em setores que têm muito desenvolvimento já acumulado, quanto em novos setores que precisam emergir. Porque a política de bioeconomia ela deve olhar, é o que a gente está falando aqui, é uma política do futuro, é uma transformação, é um processo que a gente tem que estar visualizando lá na frente. Não é só o ganho de curto prazo de hoje, porque ele pode inibir, e a gente viu isso em tantas políticas de clima e biodiversidade, que a gente, às vezes, não conseguia enxergar no curto prazo como acontecer, cerceia a nossa capacidade de, no longo prazo, atingir uma mudança. Então, tem perguntas que eu acho que nós todos temos que nos fazer. O Brasil quer ser uma megapotência na parte de biotecnologia, com seu conhecimento de biodiversidade? Quais são os instrumentos? Como na indústria isso vai permear? Quais são os setores que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar para que isso apoie a agricultura nessa transformação e nessa transição e que isso não seja uma barreira comercial? Eu acho que essas são todas perguntas concretas que nós vamos ter que debater dentro da nossa comissão, entre várias outras que eu não vou colocar aqui. Mas eu acho que é uma grande oportunidade, porque está muito claro que no plano de transformação ecológica, nas construções, e a Cristina certamente vai falar dos instrumentos de financiamento, ele terá que fazer uma escolha. A gente não vai financiar tudo e a todos por meio da bioeconomia, por outros instrumentos talvez. Mas dentro da bioeconomia a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Eu acho que é isso que vai ser a cereja do bolo. E aí, eu preciso fazer um elogio ao Ben também, porque esse processo que acontecerá dentro da África do Sul, eu acho que vai continuar mantendo viva essa discussão nos fóruns internacionais, será fundamental. E eu acho que a participação que teve nessa construção, de olhar nessa próxima etapa para os empreendimentos, para os negócios, a gente aterrissar em plataformas, vai ser muito importante e conversará diretamente com a estratégia nacional, porque isso também dará uma visibilidade, uma discussão internacional e buscará novos meios de cooperação por meio tanto do G20 quanto de outros fóruns internacionais que a gente possa desdobrar esses princípios, e aí são muitas opções. Obrigada.
Muito obrigado. Ouvindo a fala da Karine e da Amélie, que falou sobre mercados exigem escala, Hollenberg, isso cai um pouco no seu colo agora de você falar como é que a indústria brasileira e o comércio brasileiro vai se integrar a esse futuro e a essa bioeconomia. Dado que uma boa parte dela já está acontecendo, né? Não é que a gente está inventando uma coisa completamente nova. Por favor. Quando a gente fala em escalar a bioeconomia, a primeira pergunta é de que bioeconomia nós estamos falando? E nós temos desafios e oportunidades bastante diferentes. Por exemplo, quando a gente fala na sociobioeconomia na Amazônia, nós temos um desafio gigantesco de logística. Vocês imaginem neste momento agora, com as secas dos rios, uma comunidade produzindo açaí ou qualquer que seja, como é que ela vai escoar sua produção. Então, no debate da bioeconomia, daí a importância de ter vários ministérios dentro, a questão da logística, a questão da energia, a questão da conectividade, ela é absolutamente indispensável para dar escala. Por outro lado, me preocupa, né, o setor financeiro, porque o setor da sociobioeconomia não tem um retorno financeiro significativo. Talvez isso dificulte mais, né, a atração de investimentos, além do que são comunidades e povos com muita dificuldade de fornecer garantia, como exigem os bancos. Então, nós vamos precisar de modificar o modelo de negócios para essas comunidades. Isso vai ser absolutamente indispensável para dar escala. Depois nós temos um problema cultural. Hoje, um grande indutor da bioeconomia nessas regiões pode ser a merenda escolar, a compra pública. E hoje nós temos a cultura da compra de alimentos ultraprocessados, que vem de outras regiões do país, porque a Amazônia não produz esses produtos, e vejam que além de você não induzir uma economia local, você está emitindo, né, gases de efeito estufa, porque para esses alimentos chegarem, eles são transportados movido a diesel. Temos também um desafio político. Neste momento, por exemplo, se o Congresso Nacional não aprovar a nova lei de bioinsumos, espero que aprove, está sendo bem encaminhado para aprovar, aquelas pessoas, aqueles proprietários que produzam bioinsumos on-farm a partir do dia 1º de janeiro, eles estariam na ilegalidade. E nós estamos falando de um país que é o 4º maior produtor de alimentos, como disse o Marcelo Brito, e que tem uma agricultura extremamente dependente de insumos químicos importados, e que tem possibilidade, através da utilização de bioinsumos, de promover uma grande descarbonização da nossa agricultura. Lembrando que foi uma pesquisadora brasileira, Joana Doberheim, que isolou e desenvolveu a bactéria fixadora de nitrogênio de solo, que além de economizar bilhões de reais, porque não precisa usar adubos nitrogenados, deixou de emitir milhões de toneladas de óxido nitroso. Agora, se nós estivermos falando de uma bioeconomia para a produção de biocombustíveis, por exemplo, está tudo muito bem estruturado, porque ontem, com a aprovação do combustível do futuro, as empresas de aviação passarão, a partir de 2027, a ter um mandato de utilização de SAF, combustível sustentável de aviação, começa com 1% em 2027, vai crescendo gradualmente até 2037. E o Brasil, e isso foi demonstrado numa apresentação no G20 por uma pesquisadora da USP, o Brasil tem condições de, em 5% da sua área de pastagens degradadas, duplicar a sua produção de biocombustíveis. Então, assim, nós temos situações absolutamente diversas e oportunidades diversas. O que nós temos é que focar ali onde mais precisa, e a Amazônia tem que ter um olhar especial do governo, dos bancos multilaterais, da filantropia, pela importância que a Amazônia tem para os demais biomas brasileiros e para o planeta, para a segurança climática do planeta.
E, ao mesmo tempo, o Brasil também precisa aproveitar as oportunidades que já tem em função de ser um grande conhecedor das tecnologias de produção de biocombustíveis. Deixando muito claro, como a gente tem conversado muito com a Karina e com todos os participantes da estratégia de bioeconomia, que para ter financiamento para essas áreas, é muito importante que tenha critérios que não sejam novas áreas convertidas, tem que ser em áreas de pastagens degradadas que vão estar sendo utilizadas para a produção de biocombustíveis. Muito obrigado. Eu notei uma situação muito interessante na negociação, Leandro, que a participação da China na reunião foi de um representante da área de tecnologia. A representação da Índia foi de um representante da área de biotecnologia. E o Brasil, me parece que era um dos poucos países lá que tinha alguém da área de ciência e tecnologia representando o Brasil, no caso, vocês. Intuitivamente, a gente imaginaria no escopo de bioeconomia, né, começando na sociobio, indo até a natureza como tecnologia, que isso seria talvez uma representação, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos. No entanto, foram esses países que são ricos em natureza, que estavam trazendo a dimensão tecnológica. Como que o Brasil está vendo a ligação de bioeconomia com tecnologia? Eu acho que não só como está vendo, como já está fazendo, né? Acho que o que já veio discutindo aqui nesse painel e ao longo desse tempo é o que já tem sido colocado em prática, porque o Brasil tem, dentre situações parecidas, né, situações internas parecidas com Índia e China, que através da sua biodiversidade, são países biodiversos também, que tem uma indústria já focada em biotecnologia. Então, o que está acontecendo, acho que ficou já muito alinhado, inclusive, com o que a secretária Karina comentou, que nós vamos ter que tomar decisões com linhas prioritárias. É uma diversidade em bioeconomia. Se a gente vai atacar todos os problemas, quem quer resolver tudo não resolve nada. A ciência ela vai ter que ser direcionada para entregar respostas para gargalos específicos com base em definições prioritárias para o país, falando no cenário nacional, que levam para uma conexão exata com os princípios que foram levantados. O que isso vai reverter para a gente? São os 10 princípios. Os 20 países acordaram, o Brasil é um deles. Então, o que nós vamos usar da nossa melhor ciência com base no que foi definido, que nós vamos utilizar a nossa melhor ciência para entregar isto. Quando a gente fala em ciência e tecnologia, são sempre dois grandes gargalos que nós temos que nos preocupar. Formação de recursos humanos. Se nós vamos ter ciência e tecnologia para inovação, que sem ciência e tecnologia você não chega à inovação. E estamos falando de um novo paradigma que vai requerer inovação para abrir novos mercados, para abrir novos. A gente vai precisar de métrica muito bem desenvolvida, validação disso e formação de recursos humanos, que é o segundo ponto de infraestrutura. Então, o que nós vamos aproveitar do cenário nacional do que nós já temos, e isso foi levado para a discussão do G20, somos referências em produção de biocombustíveis. A gente tem capacidade de não utilizar mais áreas degradadas, não degradar novas áreas, mas utilizar o que nós já temos com capacidade de triplicar a produção. Qual é o impacto que isso vai trazer, qual é a métrica que nós vamos usar, em parceria com os outros países. Então é a ciência que vai entregar esse resultado. Porque nós estamos pensando em a conexão entre biotecnologia e com tecnologia e bioeconomia, ela vai ter que ser um alinhamento, como isso já vem acontecido. O que a estratégia nacional vai trazer como prioridade? Que para a gente, enquanto Ministério de Ciência e Tecnologia, vamos direcionar os recursos em fomento à pesquisa. A gente tem que garantir a formação de recursos humanos, tem que garantir uma infraestrutura e ter os entregáveis. Então, tudo está conectado, é por isso que esse alinhamento, enquanto o Brasil tem sido muito bem firme e unificado, muito bem conduzido, entregados e alinhados com a expectativa, e acho que, delimitando isso, a gente consegue ter um Ministério atuante, um recurso fomento específico, para superar os gargalos que vão ser uma decisão nacional de quais vão ser superados. Muito obrigado. Cristina, o que a gente ouviu muito aqui nos leva a essa reflexão sobre esse ambiente favorável para a bioeconomia, não só no Brasil, mas no mundo, né, como a Amélie bem colocou. O Ministério da Fazenda, seja pelo seu aspecto de orientador de mercado, como um regulador,
seja como um fomentador através de boas políticas públicas, fomentando fluxos financeiros públicos e privados direcionados, tem um papel muito importante. E a verdade é que, historicamente, Fazenda não falava de bioeconomia. Então, você está num lugar novo, muito importante, e aí tem muita expectativa, né, de quais serão os próximos passos do Ministério da Fazenda. Você pode compartilhar um pouco com a gente como é que vocês estão vendo esse desafio? Sim. Bom, obrigada. Né? A gente está observando nas falas dos membros aqui de governo que tem uma coerência, uma consistência quanto aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? E a Fazenda não podia se furtar essa mesma coerência e consistência, posto que o enfrentamento da crise climática e da perda de biodiversidade, como muito bem disse o Ben, é uma prioridade, e é uma prioridade que deve e pode ser enfrentada a partir de instrumentos econômicos financeiros, com oportunidade de negócio, geração de emprego, geração de renda, como a Amélie também disse. A Fazenda precisa entrar de uma forma consistente e forte. Né? É por isso que, desde o ano passado, uma das prioridades é o Plano de Transformação Ecológica, que tem sido formulado, começou a partir de um assessor especial do ministro Fernando Haddad, que foi designado para começar a pensar o plano, e a nossa subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável, dentro da Secretaria de Política Econômica, ganhou a missão de levar à frente alguns dos instrumentos desse plano. O plano foi ganhando corpo, ganhando importância, hoje tem uma equipe bem maior dedicada a isso, e ele se estruturou a partir de 6 eixos, em que um deles é a bioeconomia e sistemas agroalimentares. Os outros são a nova infraestrutura de adaptação, transição energética, economia circular, adensamento tecnológico e finanças sustentáveis. E aí eu queria falar um pouquinho de finanças sustentáveis, que eu acho que tem tudo a ver com a discussão aqui, né, do objetivo de todos os painéis de hoje, é que há instrumentos que o governo pode prover, tanto de financiamento, quanto de regulação, quanto de tributação e fiscais, para além de administração, avaliação e monitoramento. E aí, nesse sentido, estão sendo desdobrados caminhos diferentes para ampliar esse financiamento para a bioeconomia e para essa transformação estrutural. O que a gente quer dizer transformação estrutural? É aquela que complexifica o tipo de atividade econômica desempenhado no nosso território. Né? Então, assim, nós temos vantagens naturais, em recursos naturais, que são importantes para essa transformação, mas não é uma simples exploração sem pensar em como isso vai garantir a sustentabilidade do próprio regime macroeconômico associado a essa dinâmica. Né? Então, para falar de alguns instrumentos, tem a emissão de títulos soberanos sustentáveis e aí também um fomento à emissão privada de títulos sustentáveis, e aí a gente pode pensar em títulos específicos para essas atividades bioeconômicas também. Tá? Vem o Fundo Internacional das Florestas para Sempre, né, as florestas tropicais, perdão, que é o TFFF, tem todo o programa de investimentos chamado EcoInvest, tem a regulação do mercado de carbono, que é importante porque ela traz um efeito farol para o próprio mercado voluntário, tem a regulamentação junto já dentro da Estratégia Nacional de Bioeconomia que faremos, porque terá uma Câmara prevista de financiamento, instrumentos econômicos ali na comissão para a regulação de pagamentos por serviços ambientais ou ecossistêmicos. E tem também a elaboração da taxonomia sustentável brasileira, que é aquilo que vai formalizar, padronizar o entendimento do que é uma atividade sustentável. E vai olhar também para o critério de preservação da biodiversidade numa fase posterior. Então, aqui trouxe aqui alguns elementos, mas o espírito mais importante é que o governo atue para fomentar o investimento privado. Né? Não será somente o Estado, o investimento público, ou esse conjunto de instrumentos que vai dar conta. Não, nós estamos falando de trilhões. E aí é fundamental que tenha um ambiente macroeconômico favorável para esses investimentos.
Muito obrigado. Amélie, esse ambiente macroeconômico, a gente não tem muito controle. Mas você tem trabalhado muito na dimensão de olhar para esse ambiente para, por exemplo, créditos de biodiversidade, que dialogam diretamente com o financiamento da bioeconomia. E a pergunta que sempre está aparecendo é como é que a gente trabalha o lado da demanda de produtos e serviços da bioeconomia, sendo o crédito de biodiversidade um deles. Aqui se falou muito sobre oferta. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre demanda. You can choose demand drivers or who is paying for Demandas. As demandas ou a questão dos biocombustíveis. Bom, eu não vou escolher um deles, vamos lá. Bom, talvez um deles, vou desenvolver aqui, vamos lá. Mas estou falando sobre a minha opinião pessoal, mas vamos lá. Não há nenhum deles que possa ser considerado algo que vai ajudar a nossa economia atual. A questão aqui que nós temos que jogar é aprender com o mercado de carbono e perceber que isso não é um mercado comum, é muito mais sobre a questão de infraestrutura financeira e como resultado, o que é interessante é que nós precisamos começar a analisar isso como um instrumento que é muito preciso na economia e eu espero que a forma como as pessoas estão fazendo isso seja uma forma que seja aplicável para que a gente possa ter créditos no futuro. Então, o que nós claramente estamos descobrindo é que tendo uma teoria fundamental e tratando essa iniciativa como principal, nós verificamos que essa é uma forma fundamental de financiar os setores, sendo de empresas pequenas ou grandes, para fazer a transição de emissão zero. Então, isso é uma coisa muito louvável de ser pensada. Existe a demanda, sim. Existem algumas áreas que podem ser reforçadas com uma grande velocidade. Existem mercados diferentes que acreditam que a gente pode ser uma fonte muito boa de energia. Então, por exemplo, temos produções de coco aqui em alguns países como o Brasil. Então, temos uma grande demanda sobre esse produto. E aí cria-se um conjunto de medidas para que a gente possa chegar nisso. Então, nós temos interesse, sim. Nós já tivemos exemplos negativos no passado, mas o que nós podemos ter como experiência disso é algo que nós temos aprendido com os erros do passado. Então, precisamos de padronização. Então, o que nós estamos fazendo está baseado em fatos claros, informações precisas e também, basicamente, ter princípios de marketing do mercado para que a gente possa estar com uma visão clara de que os benefícios são compartilhados com todas as pessoas que fazem parte do processo. Muitos investidores já estão pensando dessa forma. Então, nós acreditamos nesse tipo de demanda e precisamos aprender em como atendê-las para que essas pessoas possam ter também os seus objetivos alcançados. Muito obrigado. Eu acho que era um contexto muito importante para esse diálogo. Ben, eu deixei você para o final de propósito. O painel está se encerrando e eu queria te dar uma oportunidade, porque você não só tem uma audiência muito qualificada aqui, mas na internet nós estamos com uma audiência que vai para além do Brasil. Então, se você tivesse que escolher 3 coisas que você gostaria de pedir para quem está nos assistindo, em como eles poderiam ajudar a África do Sul a ter um G20 que leve a bioeconomia para um novo patamar, que numa corrida, né, de revezamento, vocês vão pegar o bastão e depois entregar para os Estados Unidos, o que seriam 3 coisas que você gostaria de pedir que ajudariam muito a África do Sul ter sucesso, que significa G20 ter sucesso, que significa o mundo ter sucesso? Thank you e vai very ter much. que ser sintético, tá? Porque eu estou borrowing extra time aqui.
Great. So maybe I'll limit. Bom, então eu posso focar aqui nessa última pergunta, que vai ser bem interessante. Aqui vai ser um pensamento coletivo. Uma coisa que eu quero enfatizar aqui é que eu acredito que quando estamos entrando, nós precisamos pensar nesse novo paradigma de como vamos lidar com essa nova realidade. Não é como era antes, mas sim pensando com foco na sustentabilidade e nas benfeitorias que vamos trazer para o mercado. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui é: como nós podemos ajudar a fazer essa nova estrutura para que tenhamos um futuro melhor? Não é só ter esse desvio de processos, mas também ter os nossos padrões fundamentais muito bem alicerçados. Como, por exemplo, a gente viu que o Brasil tem esse protagonismo, mas como fazermos a África do Sul ter o mesmo papel? Então, isso é o que nós precisamos fazer. Precisamos estarmos juntos para criar esse sistema da bioeconomia que possa fazer todos os processos que sejam interligados, trabalhem juntos para que todos tenham uma satisfação final e que todos estejam na mesma direção. E o último ponto da questão é crítico que nós precisamos ser rápidos. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que fazíamos no passado, porque não podemos levar 10 a 15 anos para decidir alguma coisa. Então precisamos de uma participação realmente ativa de todos os envolvidos para que a gente possa construir um sistema de bioeconomia mundial. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. E para encerrar, eu vou fazer uma coisa bem fora do protocolo, mas como isso aqui não é reunião governamental, não importa, eu queria dizer que eu não tenho dúvida que não há dúvida nenhuma de que todo o mérito do sucesso que a gente teve está aqui com vocês. Mas eu ousaria dizer que eu acho que sem o trabalho feito por essas organizações, a gente talvez não teria chegado a este resultado com a qualidade que chegou. Então, esse é um momento que eu queria pedir uma salva de palmas para as organizações que realizaram esse sucesso. E, com isso, agradecer esse painel. Contem, várias delas, inclusive, trabalham na África do Sul, então aproveita para convidar para trabalhar com vocês. Mas eu gostaria de agradecer muito a todo esse esforço e a todas as organizações que também trabalharam com esse grupo. Não tem o logo da Itaúsa aí, porque a gente não pode financiar nada que eu esteja envolvido como Nature Finance, mas eu posso te garantir que a Itaúsa ajudou bastante, inclusive nos outros trabalhos do G20. E eu só queria agradecer muito e não deixar passar em branco isso, porque eu acho que sem esse grupo todo, isso não seria possível. Muito obrigado, bom almoço e voltamos... Não, desculpa, painel, desculpa. Nossa, que furo. O próximo painel com o Luca, inclusive, que é o nosso grande parceiro. E vamos tirar uma foto e vamos sair daqui, Luca, desculpa. Estava indo tão bem, né?